Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Imagino que ainda tem muita gente nessa ressaca de eliminação do Corinthians. Cara, mas me ajudem a entender o que acontece com o Corinthians em competições internacionais da Conmebol. O que acontece com o Corinthians na Libertadores, na Sul-Americana? O que tá acontecendo, gente? Não é de hoje que o Corinthians vem pipocando. Cara, é incrível isso. Não é de hoje que o Corinthians tá melhor, às vezes no melhor que o adversário, tem tudo melhor, tem um elenco melhor, tá vivendo um momento melhor, sabe? Às vezes entra numa meio mais uma furadinha, sabe? Num momento mais difícil, mas parece que é nesses momentos mais difíceis que o pessoal não vai tão confiante que o Corinthians vence. E quando o Corinthians tá melhor, tá com retrospecto melhor, tá jogando futebol melhor, que complica mais a vida dos corintianos e acontece o que vem acontecido nos últimos anos, pelo menos aí nas competições internacionais, né? Se inscreve no canal, deixa o like e bora tentar entender um pouquinho dessa eliminação do Corinthians. Primeiro, a eliminação vai passar muito por conta daquilo que aconteceu no início do ano, que é o que? A eliminação na fase de grupos ali na fase pré-Libertadores, né? Não foi nem na fase de grupos, nas eliminatórias ali para entrar na fase de grupos do Corinthians na pré-Libertadores. O Corinthians vence o primeiro jogo da primeira etapa, né? O primeiro confronto ali, bem apertado, passa, mas a gente fala, pô, o Corinthians pegou um adversário fraco, era para ter convencido, não convenceu. Só que detalhe, o Corinthians vem de um campeonato brasileiro de uma superação enorme até chegar a essa pré-Libertadores e vinha vindo no embalo. Então muita gente falou, pô, o Corinthians tá vindo muito bem, esse time já apresentou, esse time tá rendendo, então esse time vai voar, vai atropelar nessa fase de pré-Libertadores aí, vai chegar na Libertadores e muita gente cotava o Corinthians como um dos melhores brasileiros na Libertadores por conta daquilo que ele apresentou no finalzinho do ano passado, rapaziada. E é incrível, é o que eu falei, e o Corinthians começou o ano, pré-Libertadores, bum, aquele jogo difícil, o futebol que não tava fluindo, um jogo que não tava indo muito bem, mas passou pelo primeiro adversário e depois pega um adversário um pouquinho mais encardido, mais difícil, foi lá e enfrentou o Barcelona de Guayaquil, toma aquele sacode, né, lá em Guayaquil e depois vem ali, tenta correr atrás do prejuízo, não consegue, pá, acesso negado. Eliminado na pré-Libertadores mais uma vez. Chega na fase de grupos ali, na Sul-Americana, a gente vai ver o grupo do Corinthians, Huracan, América de Cali, pô, é um grupo fácil, é um grupo que dá pro Corinthians conseguir o topo, a liderança daí, se classificar direto para as oitavas, sem precisar ir pros playoffs, enfrentar os terceiros lugares que vem da Libertadores. Cara, mas foi começando a competição, a gente foi vendo, pô, o que tá acontecendo com esse Corinthians? Aí o Corinthians empata aqui, perde pro América de Cali em casa, perde pro outro time, empata com o Huracan, perde aqui, perde lá, começa, pô, gente, o Corinthians chegou na penúltima rodada com chances já de ser eliminado ali. Ele vence ali no sufoco, aos trancos e barrancos ali, bem difícil, e traz essa decisão para a última rodada, que é hoje fora de casa ali contra o Huracan, o líder do grupo. E isso era para conseguir passar em segundo lugar para enfrentar o adversário que viria da Libertadores ali, para ver se conseguiria também mais uma fase mata-mata já, para ver se conseguiria ir para as oitavas de finais. Então, era uma fase a mais que o Corinthians se colocava, o próprio Corinthians se colocou. Cara, porque não tem como você definir o Corinthians campeão paulista, que empenhou muito, venceu no Campeonato Paulista, conseguiu jogar ali, foi melhor que o seu adversário, Palmeiras, conseguiu, sabe, dar uma pressão no último jogo, no jogo do campeonato, jogou muito bem. E esse mesmo time enfrenta um time com 9 reservas, apenas 2 titulares, o jogo valendo a classificação do clube, valendo ali o momento do clube, querendo ou não, mas Sul-Americana não é tanto glamour assim, cara, mas é uma competição internacional, leva direto para Libertadores se você for campeão, então tem tudo para você conseguir ali, pelo menos um dinheirinho a mais. Hoje um dinheirinho a mais ali, um dólar a mais ali pro Corinthians, faz muita diferença, porque a gente tá vendo a situação de bastidor que o Corinthians está enfrentando. Então, querendo ou não,
$1 a mais ali faz diferença na vida de qualquer um, principalmente de clubes que estão extremamente endividados e passando por problemas, além de atrair às vezes a torcida, vender receita, mais jogos, mais bilheteria. A gente sabe que a torcida lota sempre os estádios, ainda mais nesses competições internacionais de mata-mata, a torcida acolhe, a torcida vai, apoia. Então, com certeza, os próximos 6, 7, 8 jogos, se o Corinthians chegasse até a final ali, seriam de lotação máxima da Neoquímica Arena e renderia mais receita. Então, não tem contra, só tem pró pro Corinthians avançar. Por mais que seja uma competição de menor relevância que a Libertadores, mas ainda assim é uma competição internacional e o Corinthians pode muito bem e deveria muito bem entrar com vontade, que foi coisa que o Corinthians não tem entrado nas competições internacionais. Parece que não sabe jogar, parece que desaprende a jogar. E isso não sou eu que estou falando só. Eu tenho muitos amigos, torcedores corintianos que falam, pô, eu não entendo o que acontece com o Corinthians nesses últimos anos na Libertadores. Eu não entendo o que acontece com o Corinthians na Sul-Americana. Não tô entendendo o que tá acontecendo com o Corinthians. Não pode ouvir uma palavra em espanhol, alguém falando em espanhol que já treme na base. Não pode desaprender a jogar futebol. Cara, é incrível o que acontece. E hoje, mais uma vez, a gente pode colocar também um pouco de culpa no técnico Dorival Júnior. Não coloca a sua melhor escalação, poupa aqui, poupa ali. A gente imaginou, pô, ele tá poupando para conseguir colocar os melhores que ele tem ali para aquele jogo de mata-mata. E não, ele faz uma escalação meio bagunçada, que às vezes, sabe, o time demora para entrar no tranco, sofre o gol e depois tem que ficar aquele período todo correndo atrás, tentando pressionar. E o Huracan sabe jogar, é um time encardido querendo ou não, time da América do Sul. A maioria desses times que estão acostumados a enfrentar brasileiros já sabem, já tem mais ou menos ali o gabarito do que fazer, de cozinhar o tempo, e vai cozinhando, jogando em casa, e começa a enrolar, e a gente sabe como a arbitragem não reprime muito essas coisas, e isso daí foi só tomando tempo, e o Corinthians tentando correr atrás, aí começa a entrar no desespero, e começa a errar, começa a tomar atitudes sem pensar direito, não completam algumas coisas, não realizam a jogada da maneira como deve ser, sabe? Isso tudo, a pressão começa a pegar na cabeça, pilhar os caras e dá no que dá. Corinthians eliminado, agora só tem aí a Copa do Brasil para continuar. E se o Corinthians não abrir os olhos para campeonato mata-mata, saber colocar o regulamento embaixo do braço, os jogadores não entenderem o que é o Corinthians, principalmente nessas competições de mata-mata, foi campeão paulista? Beleza, apaga, esquece, já foi. Agora foca agora nos campeonatos, porque senão pode acabar acabando um ano pro Corinthians já. Ser eliminado na próxima fase de oitavas de final do mata-mata aí da Copa do Brasil e ficar apenas com o Brasileirão, mais uma vez. Ano passado ainda teve até a Sul-Americana, chegou ali até as semifinais ali contra o Racing, a mesma coisa. Fez um placar bom aqui no Brasil e quando foi lá na Argentina sofreu, jogou mal demais, não conseguiu segurar a vantagem, tomou a virada, pipocou. Literalmente o que o Corinthians tem feito nesses últimos anos jogando no campeonato internacional. Tem pipocado. O Corinthians não pode pipocar mediante essas situações. O Corinthians é muito grande para pipocar para um Huracan, muito grande para pipocar com um América de Cali, muito grande para pipocar para um Barcelona de Guayaquil. Não pode, gente. É inadmissível um time da grandeza do Corinthians pipocar nesses momentos, sabe? E, cara, comenta aí, você torcedor, o que você acha de tudo isso. Eu não sou torcedor do Corinthians e acho isso daí inadmissível para um time ser eliminado dessa forma na fase de grupos da Sul-Americana ainda, sabe? E num grupo fraquíssimo, que foi o que o Corinthians caiu. O Corinthians tem a capacidade e era para ter se classificado em primeiro lugar. Não fez o dever de casa, não levou a sério a competição e quando tentou levar a sério era tarde demais. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e é nóis. Valeu, rapaziada.